Deputado Marcos Tebaldi. Senhor presidente, senhores convidados, enfim, os presentes, nós tivemos lá em Joinville mais de 15% de pessoas que não foram votar. Foram os votos brancos, nulos e abstenção. E quem votou em legenda para não votar em candidatos. Então, quero parabenizar aí o deputado, parabenizar vocês aí. E queria fazer uma pergunta aí se tem uma saída. Essa saída seria esse voto impresso, ou se a gente tem ainda, teria condições aí de fazer o réu refletir um pouco, né, que é o TSE, né, de poder permitir que se faça essa auditoria que nós queremos, mas enfim, esse processo que vocês tentaram fazer. Mas eu quero rapidamente aqui fazer duas perguntas para nossa advogada Maria Aparecida. A pergunta: é possível saber se o programa Inserator foi ou não utilizado? O TSE tem condições de provar que o Inserator não foi utilizado para fins de manipulação de dados? Essa é a primeira pergunta. E a segunda: além da assinatura da senhora no CD que se encontra no cofre do TSE, quem mais assinou o envelope lacrado? A senhora poderá estar presente no momento que este envelope com o CD for aberto para fins de auditoria, que será realizado pelo PSDB? Essas são as duas indagações que faço. E mais lamentar, né, a ausência dos demais convidados. De informar para o senhor que o voto impresso seria sim uma saída para a nossa situação. Por quê? Seriam dois sistemas operando ao mesmo tempo, e se houvesse a fraude, ela teria que compatibilizar os dois, então ela dificultaria muito. Tá? E na situação que nós estamos, a gente não tem controle nenhum do processo eletrônico, certo? Então, para nós do CEMIND seria, sim, importante que se implantasse o voto impresso. E eu gostaria aqui de fazer uma brincadeira, se o senhor me permite, com todo o respeito. O senhor disse que os eleitores não estão mais confiando na urna. Depende de quem fizer a pesquisa. Porque a pesquisa do TSE vem que 95% confia, mas é pesquisa de réu. Então nós temos que estar atento a isso. Tá? Então eu vou passar agora a pergunta específica do Inserator, se é possível saber se o Inserator foi utilizado ou não. Eu já mostrei para vocês que há compatibilidade do caso de Londrina com o uso de um programa similar. Se não foi o Inserator, foi algo muito parecido. Esse programa, ele funciona da seguinte maneira: ele é feito por comando no teclado, ele não tinha que existir, que está lá. Resumindo assim, trazendo para o mundo jurídico o que o Gabriel falou. Ele é um programa que foi para os estados para validar a assinatura. A assinatura é uma questão específica do TSE. Então ele não poderia ter ido para os estados. Então quando ele fala que vai criar um script, vai criar uma situação para que esse programa ele seja operacionalizado, para que ele vá para a urna e como programa oficial. Esse seria o script. Se ele foi usado com um comando não gerar nenhum log, não logar, que a gente fala, não registrar nos comandos da urna, ninguém mais pega. Vocês podem fazer a auditoria que quiser, coisa que eu duvido, porque eu duvido que a Justiça Eleitoral vai fazer prova contra si. Ela não é obrigada, a Constituição diz, o réu não é obrigado a fazer prova contra si. Então vocês estão achando que vão fazer uma auditoria? Eu aqui, na minha experiência, acho que não vai sair essa auditoria. Mesmo porque, se houve o uso do Inserator e ele não logou, se ele não gerou um registro, ninguém pega nada. E como a situação é de início, é de origem, ele vai informando para todos os outros comandos que é para obedecer, tudo isso vai ficar limpo, gente. Não tem como pegar. Então, seria a única forma de se acabar com isso é o voto impresso, que teria, ele teria incompatibilidade com um sistema totalmente eletrônico. Então, eu acho que a Justiça Eleitoral também não tem como fazer isso, saber se foi usado ou não, e ela também não vai se preocupar em provar que ela usou ou não, porque ela não vai fazer prova contra ela. Tá? Eu acho que essa seria a resposta para essas duas questões. Eu não fiz essa, não.
No CD, desculpa. Esse CD ele foi assinado por mim, eu teria condições sim de saber. Só que eu já vou avisando que o Inserator está lá. Por que ele está lá dentro? Porque nós esperamos o final da compilação e o final dos trabalhos. Então, o Inserator ele foi assinado para ser mandado para os estados no dia 2. Ele foi preparado, homologado e preparado no dia 2. E nós assinamos o CD no dia 4. Então, está lá dentro. Eu teria condições de ir lá e provar para vocês que o Inserator está lá dentro. Agora, se o Inserator não estiver lá dentro, eles fizeram como em 2000 eles apresentaram um programa para os partidos e colocaram outro nas urnas. Então, é possível fazer isso? É possível. Eu acho que não seria o adequado, mas já aconteceu. Bem, com relação a essas 3 perguntas, se tem alguma complementação, doutor Pedro e Gabriel também, se quiser se pronunciar. Gostaria de esclarecer um pouco melhor em relação ao Inserator, o que convém dizer para completar a resposta da doutora Maria Aparecida. No dia 2, o subsistema de instalação e segurança, chamado SIS, foi compilado. O que quer dizer compilar? Quer dizer fazer uma tradução automática do programa na linguagem em que foi escrita, supostamente de uma forma compreensível para o programador, pelo menos o programador que escreveu o programa, em tese também compreensível para os auditores, e compreensível para esse programa que faz a tradução para o programa executável, em formato binário, que vai, de fato, ser instalado no sistema de segurança nos tribunais regionais. Então, o programa existe em 2 versões. A versão executável, em linguagem de máquina, que é opaca em relação à sua lógica para um ser humano, e em versão código-fonte, que é a maneira como ele é criado. Então, ele é criado, passa pelo processo de tradução, e no processo de tradução é criada a versão executável, que vai ser instalada e vai executar. Toda auditoria é baseada no fato de que essa tradução é automática e fiel, não é maliciosa. Então, o que se pressupõe para isso? Que se está usando um compilador, um programa que faz essa tradução de prateleira, um programa comercial, como, por exemplo, aquele que faz parte do Eclipse, ok? Mas, como o Gabriel explicou aqui, esse não é o único ponto que nos faz inferir o que vai estar em formato executável no CD, com base no que foi visto em código-fonte na auditoria. Existem 2 suposições para que o que está no CD corresponde ao que foi visto na auditoria. Uma é que ele foi traduzido de maneira automática e fiel, sem malícia. Outra é que aquilo que foi submetido para tradução é o que foi mostrado. Mas nem isso nós podemos ter certeza, porque tanto o Gabriel quanto todos os outros fiscais que tiveram direito de olhar código-fonte no TSE sabem que a base de dados de código-fonte que é mostrado para eles não é a mesma que vai ser compilada. Existe uma presunção implícita aí, sem nenhuma base técnica, de confiança de que essas 2 bases são idênticas, ok? Então, o que podemos fazer é inferir que, se tudo foi feito de maneira honesta e correta, o que foi visto no código-fonte no dia 2, no dia 1, no dia 2, no mais tardar dia 2, está em correspondente código executável no CD lacrado. Dia 3, depois da compilação, é que o Gabriel submeteu as questões. O que esse programa está fazendo aqui? Por que ele está aqui? Para que ele serve? Que outro programa precisa dele? Então, não havia mais tempo de ninguém retirar esse Inserator da base de código que teria sido compilada. Ok? Então, supondo a boa-fé do processo de compilação e as datas em que foi feito o questionamento ao TSE sobre por que aquilo está ali, e a data em que foi compilado e a data em que foi assinado o CD, é que podemos inferir que está lá. Entretanto, depois que tudo aconteceu e que a petição foi submetida, no momento em que a doutora Aparecida estava submetendo a petição, ela também estava exigindo do TSE que lhe fornecessem, conforme manda a lei, o hash dos programas que foram compilados, que corresponde à marca da assinatura digital propriamente dita. Sem esses hashes do que foi no CD,
não haveria como conferir se o que estava sendo usado nos tribunais regionais durante a eleição era o mesmo que estava no CD. Ou mesmo, amanhã, caso se abra esse CD e ele não esteja mais com o lacre físico intacto, se o que está ali no CD corresponde ao que entrou no dia 2. Então, ela precisava desses arquivos de hash. E ela só saiu do TSE depois que conseguiu esses arquivos de hash. Examinamos o arquivo de hash e o nome do Inserator CPP não estava entre os programas que foram assinados individualmente. Então, das duas, uma. Ou esse programa foi compilado junto com outros, contribuindo para ocultar a existência dele, num pacote de mais programas, ou ele não foi compilado, mas estava na base de dados. O que me leva a crer que é possível que os TSE sequer saiba que esse programa estivesse lá e tivesse essa funcionalidade, pela maneira como ele tratou a petição da doutora Aparecida, tentando arquivar sem que aquilo se tornasse processo. Ok? Por ter sido desenvolvido por uma empresa terceirizada que aparentemente não tem fiscalização interna ao cumprimento do contrato. Eu fico muito desconfiado de ver pessoas batendo em empresas que são sócios de terceiras, que prestam serviço, quando quem desenvolve esses programas, que ninguém consegue saber por que estão ali, então, ninguém fala delas. Ninguém fala dessa empresa. É. Isso me causa muita estranheza, né? Obrigado, deputado.